Todos um bom dia. Senhor, agradecemos os professores de bondade e paciência, compreensão e tolerância que nos concedes através de todos aqueles que nos transmitem os ensinamentos que nos legaste. E manifestamos ao teu amparo a nossa gratidão pelos examinadores que nos envias, na pessoa de nossos familiares e companheiros, adversários e observadores, para que se nos verifique o grau de aproveitamento das tuas mensagens de paz e amor. Entretanto, Jesus, entre aqueles que nos induzem a procurar as virtudes que ainda não possuímos, e aqueles outros que nos destacam os defeitos e as deficiências que ainda carregamos, nós te pedimos força e coragem para sermos simples e humildes, a fim de praticarmos as tuas lições. Bom dia, ouvintes do programa Projeto Futuro, ouvintes da Rádio Minas. Nós estamos mais uma vez começando um novo Projeto Futuro, nessa manhã de sábado, e hoje nós vamos conversar sobre a lei do trabalho, a necessidade do trabalho, a lei do trabalho físico, do trabalho intelectual, desse trabalho de autocrescimento. E para conversar conosco hoje, nós trouxemos aqui o Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Naim. Bom dia, companheiros ouvintes da Rádio Minas. Eduardo, a necessidade do trabalho é realmente uma lei da natureza? É uma lei natural? Olha, Naim, essa questão é uma questão que está no Livro dos Espíritos, né? Onde é perguntado para a espiritualidade justamente isso. E a resposta é a seguinte, que o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. É uma necessidade natural, até nos animais a gente percebe isso, pois o próprio animal ele apanha o seu sustento, não é? A gente diz, por exemplo, como Jesus dizia, que os pássaros não guardam em celeiro, não armazenam, mas os pássaros trabalham, porque eles buscam o seu alimento, está na natureza e eles buscam. Assim também nós, numa necessidade natural inicial nossa, a gente trabalha pelo próprio sustento simplesmente. À medida que o homem vai se civilizando, vai aumentando a sua capacidade intelectual, a sociedade em que ele vive vai ficando mais complexa, vai criando mais órgãos, mais diversidade, vai se ampliando. O que vai acontecer com o homem? Ele vai ter então mais necessidades. Hoje, por exemplo, a gente não tem, hoje, por exemplo, a gente tem a necessidade da comunicação via telefone. Se desligarmos todos os telefones hoje do mundo, provavelmente haverá uma confusão muito grande, porque as pessoas dependem, de certa forma, do telefone. Ou seja, é uma necessidade que não existia no passado, né? Não existia, mas hoje é uma necessidade. Então, são várias as necessidades que a civilização vai aumentando, vai criando prazeres e necessidades, porque cada necessidade que a gente tem, de certa forma, a gente fica dependente dela. Se a gente não tivesse essa necessidade, não teria também essa dependência. Para um prazer que aumenta, há também um desprazer, que seria a falta desse prazer. Então, é uma lei natural, é natural a lei do trabalho. Todo mundo trabalha, pouco ou muito trabalha, nem que seja só para se sustentar. E é interessante que não só as pessoas também, né, Eduardo? Não só os seres tidos como seres vivos trabalham, né? Tudo no universo é um constante trabalho, tem constante movimento, né? A gente percebe os átomos, por exemplo. É um trabalho, né? A existência dos átomos. Justamente. Toda vez que a gente fala de Deus e fala de energia, a gente fala também de trabalho, porque a energia é a capacidade de fazer trabalho. Toda vez que a energia é posta em movimento, surge então um trabalho.
E o trabalho em todas as partes do universo, ele existe em maior ou menor quantidade, em modalidades diferentes, mas ele existe, é uma lei natural. Tudo trabalha, os pássaros trabalham, até as gotículas de água fazem um trabalho constante de subir e descer, de formar nuvens, de cair no solo, de irrigar as plantas, de diversas coisas, até a água, até os minerais trabalham. Isso é um trabalho, ou seja, uma ocupação material, né? Mas nós só devemos entender por trabalho essas ocupações materiais? Não, porque a gente tem o costume de pensar que sim, que talvez fosse só o trabalho material que fosse trabalho, mas não é. O espírito trabalha tanto quanto o corpo, como o corpo trabalha, né? Ou mais. O espírito, na verdade, ele é que gera o trabalho do corpo, ele é que provoca, então ele trabalha antes de o corpo trabalhar, ele induz o trabalho corporal. A gente poderia dizer então que o trabalho do corpo é uma consequência do trabalho do espírito. Do trabalho do espírito. Então toda ocupação útil é um trabalho. Qualquer ocupação útil é um trabalho. Você apanhar um papel que está no chão é um trabalho. Desde que isso seja útil a alguém, né, você está trabalhando. Não importa o tamanho. E aí é até importante a gente perceber isso, porque Jesus dizia, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se a gente tem esse interesse de ser útil nas pequenas coisas, inclusive nas grandes a gente vai estar sendo útil. Apesar da nossa capacidade talvez não ser tão grande, o nosso trabalho não ser tão alarmante, não produzir uma divulgação tão intensa, ele é um trabalho útil. Desde que esteja sendo útil, ele é um trabalho. Então o trabalho do corpo é um trabalho, mas o trabalho da alma também é. Até as pessoas têm o costume de falar assim, as pessoas estudam muito, mas praticam pouco. Ora, o trabalho intelectual também é trabalho, estudar também é trabalho, né? As pessoas parecem que não percebem isso. As crianças nossas, os nossos filhos, às vezes a gente diz assim, você está querendo mordomia demais, você não trabalha e está querendo exigir muito. Mas a gente deve perceber também que o próprio estudo da criança é um trabalho. Veja bem que ela fica lá um determinado tempo na escola e ela não fica hora nenhuma à toa, né? Até a brincadeira é um trabalho. E ela também está se preparando para executar um trabalho digno e nobre, né? Justamente. De uma forma coesa, né? Que é importante, né? O estudo, o esforço em estudar. Porque é a partir do momento em que eu vou aprendendo intelectualmente, que eu vou ficar sentindo a vontade de aplicar praticamente aquele ensinamento, aquele aprendizado. Dessa forma que a gente não deve desprezar. É lógico que se puder estar praticando todo aquele estudo que está aprendendo é melhor, porque só um conhecimento intelectual parado, ele não produz muito. Às vezes produz muito, mas não produz bons frutos, o que não é ainda o ideal. O importante é que a gente produza, mas produza bons frutos. Então é preciso que, além desse trabalho intelectual, seja feito o quê? Um trabalho moral. Mas o trabalho intelectual é um passo para o trabalho moral. Não podemos desprezar o trabalho intelectual só por causa disso. Muito bem, agora são 9 horas e 45 minutos. Nós estamos conversando com o Eduardo sobre a lei do trabalho, sobre a necessidade do trabalho. E para você, ouvinte, que quiser participar conosco, nos enviando sugestões, nos fazendo perguntas e também deixando o seu nome para concorrer ao sorteio de um livro espírita e da revista espírita, basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 ou pelo telefone 3222-0002. Eduardo, com relação ao trabalho, mas a gente estava falando do trabalho mais de uma forma geral, né, que tudo no universo trabalha. E com relação ao homem, o homem tem o tempo todo que estar trabalhando, né? E por que o trabalho é imposto ao homem? Por que ele tem essa quase que obrigação, né, de trabalho? Por que essa imposição do trabalho ao homem? Olha, o trabalho é imposto ao homem por estar encarnado, é uma imposição, de certa forma, se a gente for colocar dessa forma, porque é uma consequência natural de estar encarnado, de ter uma natureza corporal.
Porque, veja bem, o nosso corpo, se nós não cuidarmos dele, ele vai se atrofiando, vai se deteriorando, né? É muito comum a gente ouvir ditados de pessoas dizerem que o corpo humano fede em vida, né? Porque o corpo humano, se a gente não cuidar, não estiver tratando constantemente, uma manutenção diária, você realmente vai produzir odores que não são muito agradáveis, né? Porque é uma necessidade natural do trabalho. Se você ficar parado, sentado, sem fazer nada, não providenciar algo que você comer, e se ninguém lhe der, você vai ficar com fome. É natural que você vá sair daquela posição para buscar algo para comer, né? São coisas naturais. Desde esse ponto mais natural até as mais complexas, vamos dizer assim, necessidades. Porque, como eu disse, a questão do telefone, são várias as outras necessidades que a nossa sociedade hoje exige da gente, né? A gente precisa de vamos colocar as necessidades básicas, vamos dizer, hoje de uma família comum. Tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar quando tem telefone, tem que pagar o telefone, né? São necessidades que nós criamos para nós e que são necessidades. Que se eu não estiver pagando, eu vou perder esses benefícios também, né? Esses prazeres, de certa forma, que proporciona. Então, são várias as necessidades que nós temos, além das necessidades básicas da vida corporal. Por isso é necessário a gente trabalhar, né? Se não trabalhamos, estamos furtando aos outros, quer dizer, roubando dos outros uma oportunidade que talvez a gente não esteja aproveitando bem, né? Que várias pessoas estão necessitadas de uma oportunidade como essa, de estar reencarnado, e que às vezes não estamos aproveitando bem. Agora, se a gente não tivesse essas necessidades, será que nós trabalharíamos o tanto que nós trabalhamos? Não é? Se nós não tivéssemos todos esses prazeres, que para esses prazeres corresponde então um trabalho para se obter, né? Se a gente não vai obter sem esse trabalho, se nós não tivéssemos esses prazeres para conseguir, talvez nós não trabalharíamos. Então, o trabalho, as necessidades que surgem dentro da nossa sociedade hoje, que foram surgindo desde o mais primitivo até o momento atual, a gente não estaria na posição que nós estamos. Nós não teríamos progredido o tanto que progredimos, porque essas necessidades nos forçam, de certa forma, a um trabalho mais intenso. Que se não tivesse essas necessidades, a gente trabalharia, mas com menos intensidade, com menos necessidades. Então, a gente não chegaria a um progresso tão rápido como já chegamos, que apesar de tudo ainda achamos lento. A gente pode ter um exemplo bem prático, para não ficar assim muito nas ideias só. O Japão, por exemplo, depois daquela explosão, né, da bomba atômica, o trabalho deles se intensificou, porque eles viram que a única coisa que podia fazer com que eles voltassem a uma posição que estavam antes daquela explosão seria um trabalho mais intenso do que o de todos que estavam trabalhando naquele momento, para ele alcançar. Seria como se a gente estivesse numa corrida e nós tivéssemos perdido um determinado tempo na corrida, os outros todos passaram na nossa frente. Dali para frente, a gente quer alcançar os outros, a gente empreende um esforço maior, a gente trabalha com mais intensidade para alcançar. Foi o que aconteceu com os japoneses, né, Hiroshima e Nagasaki. E eles conseguiram uma reconstrução e viram a força do trabalho. Hoje a gente conhece a sociedade japonesa como um dos que mais trabalham. A jornada de trabalho deles são mais intensas, eles creem muito no poder do trabalho. E realmente é um poder que está nas nossas mãos. Quanto mais trabalhamos, mais a gente se destaca naquilo que a gente produz, né? Interessante também lembrar o quanto o trabalho vai aumentar também a intelectualidade do ser humano, né? Justamente, porque a gente vai estar necessitando de quê? De resolver determinados problemas que o próprio trabalho cria, né? Determinadas posições que o próprio trabalho cria, porque no trabalho você está, de certa forma, forçado a estar resolvendo problemas constantemente, né? Há um cliente, é um fornecedor, é uma pessoa que te procura, é um empregado, é um funcionário, é um patrão. Todas essas necessidades do trabalho, vamos dizer assim, instituído enquanto instituição de trabalho,
forçam as pessoas a estar buscando soluções constantemente, né? Para o quê? Manter a movimentação e as necessidades e os prazeres que eles necessitam manter. Agora, com relação aos animais, Eduardo, por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Porque o homem ele tem que correr atrás, né? Ele tem que trabalhar para conseguir o alimento e tudo mais, mas os animais, ou seja, a natureza já proveu tudo isso. Olha, essa questão ela é relativa, vamos dizer assim, porque nós, em uma determinada posição, também estivemos da mesma forma, né? Porque na primitividade, o alimento do homem era só frutos, nem a carne ele comia, né? Nem o fruto da caça ele não comia. Então, a alimentação era os frutos e era a colheita simplesmente. Nem plantio não havia, era simplesmente colher, né? E se abrigar. Eram as necessidades mais básicas e mais naturais possíveis, quase como as dos animais, não tinha muita diferença. Porque os animais, eles sentem a necessidade de comer alguma coisa, saem e comem, buscam instintivamente aquele alimento. Chove, eles se escondem. O animal ele reage, então o trabalho dele é de reação e nem sempre, quase nunca de ação voluntária, ele é de reação. Então o homem também trabalhava dessa forma, mas o homem quis se melhorar, quis se aperfeiçoar. Dessa forma o trabalho nosso foi se aperfeiçoando e foi aumentando as suas necessidades, e em consequência o trabalho também aumentou. Os animais eles trabalham como a gente, mas o trabalho dos animais, ele é limitado ao cuidado da conservação, simplesmente para conservar a vida. Então, o trabalho deles não conduz ao progresso, como o trabalho humano conduz ao progresso, né? Faz as sociedades se aperfeiçoarem, se melhorarem. Agora, o trabalho do homem tem um duplo fim, quer dizer, uma dupla finalidade, um duplo objetivo. Primeiro, nós também trabalhamos a conservação do nosso corpo, nossa alimentação, nossa higiene diária, né? A manutenção, enquanto o corpo às vezes se mantém doente, a gente tem os processos de reparação desses danos causados ao corpo. Então, a gente tem essa conservação. Mas a gente tem também o trabalho que é o desenvolvimento do pensamento, né? Como você já falou antes. A gente tem essa necessidade de desenvolver o intelectual, de conhecer, de aprender mais, de se aperfeiçoar. A gente tem necessidade de estar se realizando, como se diz habitualmente, né? De buscar uma atividade em que a gente se realize, que a gente goste de fazer. Então, essas necessidades que a gente tem são o que produz um trabalho de progresso, de aumentar a nossa capacidade, de melhorar as nossas condições, e que também necessita de haver, então, um trabalho diferenciado, modificado do que é o dos animais. Agora, o trabalho dos animais também contribuem para as obras do Criador, né? Todos os trabalhos animais contribuem de certa forma, apesar da gente às vezes não compreender que contribui. Por exemplo, a formiga. A formiga, ela incomoda lá dentro de casa, né? Às vezes a gente joga um inseticida, alguma coisa assim, porque ela perturba a paz dentro do ambiente doméstico. Mas, na natureza, ela provoca as perfurações nos solos com seus formigueiros, né? Que vão facilitar a irrigação da terra. As minhocas, da mesma forma, vão produzir o humus, vão remexer a massa da terra, que vai melhorar as condições de plantio. Inclusive, ela produz, de certa forma, um adubo, né? Que é o humus. Então, a gente tem várias atividades animais que produzem. Os pássaros, eles carregam as sementes das plantas de uma planta para outra para fertilizar, para produzir novas espécies, né, para hibridizar outras plantas, fazer com que elas produzam. Então, são várias as atividades que os animais fazem e que contribuem para a natureza, né, para o progresso, de certa forma. Mas a gente, às vezes, não compreende, não percebe, né? Eduardo, e como você disse agora há pouco, à medida, né, que o homem vai evoluindo, ele vai mudando as suas necessidades, vai mudando o estilo de trabalho,
né? E com relação aos mundos mais aperfeiçoados, o homem ele também é submetido à mesma necessidade do trabalho? Olha, a natureza do trabalho ela é relativa à natureza das necessidades. Então, para cada necessidade corresponde o quê? Um trabalho especializado para aquilo, relativo àquela necessidade. Então, se a nossa necessidade é de produzir um conhecimento, a gente vai trabalhar o quê? Mais na área intelectual, porque a nossa necessidade é de produzir um conhecimento. Então, eu posso trabalhar escrevendo um livro, eu posso trabalhar numa pesquisa literária, que são produtos o quê? Do conhecimento humano. Se a minha necessidade é de produzir um alimento para que meus filhos comam, então eu vou trabalhar mais na área da alimentação, cozinhando, ajuntando alimentos para formar outros alimentos que vão ser necessários à saúde. Então, para cada necessidade corresponde um trabalho específico, que não deixa de ser trabalho por ser de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra. Nos mundos mais aperfeiçoados, o que vai acontecer? O trabalho material já não vai ser tão necessário. Então, o trabalho material vai ser mais dispensável, enquanto que o trabalho intelectual vai ser mais necessário, porque é uma necessidade nossa de desenvolver mais o lado intelectual. É uma transformação pela qual a nossa sociedade já vem passando de certa forma. A gente tem visto aí que a cibernética, formando os robôs, tem feito muito na área do trabalho físico, que dispensa várias forças humanas que eram empregadas para fazer determinadas atividades e que já não são mais usadas porque um robô faz o serviço de muitos, né? Inclusive tem um ditado que diz que no futuro as empresas terão necessidade simplesmente de um homem e de um cachorro. O cachorro para vigiar a empresa e o homem para dar comida para o cachorro. Então, quer dizer, a necessidade do homem na empresa seria nula, porque toda a atividade seria controlada via mecanismo eletrônico, computadores, robôs, esse tipo de coisa. Mas, em contrapartida, nascem outras necessidades, que são as necessidades do trabalho intelectual, do trabalho do pensamento. A gente pode dizer assim, muitas pessoas trabalhavam na área física, de exercer força bruta no trabalho. Agora o robô substituiu. Mas, em contrapartida também, nasceram muitas necessidades de trabalho que antes não haviam. Por exemplo, um programador de computador não existia, né, essa atividade. Hoje existe. Quer dizer, um trabalho mais intelectual do que físico. A pessoa tem que pensar muito para programar um computador, para fazer um programa de computador. Então, várias são as necessidades que vão sendo criadas também. E o trabalho intelectual tende a aumentar a necessidade do trabalho intelectual mais do que a necessidade do trabalho material. Então, nos mundos diferentes, vai haver essas graduações como existe no nosso, né? Desde o seu começo até a atual posição, que são as mudanças que vão sendo necessárias para que a humanidade vá crescendo, vá se desenvolvendo. A gente percebe, como você disse, aqui mesmo no nosso planeta Terra, né, que ainda está tão atrasado, mas que já está mudando, né, por exemplo, as mercadorias que estão sendo vendidas. Hoje em dia vende-se muito caro ideias. Justamente. Né? Estão vendendo ideias. Justamente. A parte de informática, então, é a parte que mais vende ideias, né? Você vende um produto que não existe. Você vende um produto que não existe assim. Fisicamente. Fisicamente, materialmente, você não toca. Mas ele existe no mundo virtual, como se diz na informática, né? Porque o que é uma página na internet que se vende hoje? É um produto que é vendido? É um produto, né? E é um produto virtual, quer dizer, ele não existe na realidade, vamos dizer assim, das formas físicas, mas ele existe na realidade das formas, vamos dizer assim, eletrônicas, né? E já é uma modificação bem interessante. Agora já são 10 horas e 1 minuto, nós vamos aos comerciais e voltamos daqui a pouco conversando com o Eduardo sobre lei do trabalho. Carroceria Silva, carrocerias e baús de alumínio. Avenida Brasileira, 39, saída para Oliveira. Fone 3212-2534.
Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers, Goiás, 1009 Centro, quase esquina com Bahia. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Relotec, venda e conserto de joias e relógios. Lá você compra relógios em até 5 vezes sem aumento. Relotec, Avenida 1º de Junho, 322, Centro, Divinópolis. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Nós estamos de volta com o programa Projeto Futuro, como eu disse antes, conversando com o Eduardo sobre a lei do trabalho, sobre essa necessidade do trabalho em todos os seres da natureza. Eduardo, mas com relação ao homem que possui bens materiais suficientes para assegurar a sua vida, a sua subsistência, esse homem que tem todos esses bens, ele não estaria liberto da lei do trabalho? Olha, ele está, de certa forma, livre do trabalho material, talvez, né? Mas não da obrigação de se tornar útil, segundo as suas possibilidades, de aperfeiçoar a inteligência dele ou a dos outros, né? Que é também um trabalho. Se o homem, a quem Deus distribuiu esses bens suficiente para ele assegurar a sua existência, a sua subsistência, se ele não está forçado a se sustentar com esse suor, vamos dizer assim, que a gente diz no comum, né, na linguagem diária, que é comer o pão do seu suor, ele está com a obrigação de se tornar útil, que é uma necessidade nossa de ser útil a nós mesmos e aos nossos semelhantes, porque essa é uma necessidade básica de todo ser humano. Um ser humano que não se sente útil a nada, ele vai caindo num processo em que ele não quer viver, em que a existência se torna para ele um tanto quanto, vamos dizer assim, tediosa, entediante, que a sua existência no mundo, ele não se presta a ser útil a ninguém. Nós temos a necessidade natural de nos tornarmos úteis aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos parentes, aos nossos funcionários, patrões, companheiros do templo em que a gente frequenta, da igreja, da religião, de vários locais onde a gente se sente útil. Cada pessoa que está ouvindo agora sabe onde é a sua utilidade, onde ele se sente útil, onde ele gosta de estar, porque ele é útil ali naquele lugar. Então, várias pessoas se dedicam a diversas
atividades em que se sentem úteis. Tanto porque é muito triste, né, Eduardo, a pessoa não se sentir útil, né, no meio que ela vive. Justamente, é uma necessidade natural de todo ser humano. Então, se ele tem toda a necessidade, vamos dizer assim, física satisfeita, ele não tem por onde trabalhar por essa necessidade, porque já tem todos os bens que necessita, e não tem tudo e mais alguma coisa, está sobrando, né? Ele tem uma outra necessidade que é de se tornar útil. E é onde ele vai entender o verdadeiro valor do trabalho, que não é simplesmente em armazenar, em ter nos celeiros. Quando Jesus dizia da lei do trabalho, né, que ele dizia assim: olhai os pássaros no céu e os lírios do campo. Eles não trabalham, não ceifam e não armazenam em celeiros. Mas, na verdade, os pássaros trabalham porque eles buscam os seus alimentos. O lírio trabalha porque ele suga a substância que lhe é necessária. Então, o trabalho ele exerce, mas ele não tem a necessidade do trabalho como a gente tem pelo pensamento, pelo desenvolvimento, pelo progresso. Mas o importante que Jesus dizia é que ele não armazena em celeiro, porque o que a gente vê muito hoje é que as pessoas lutam em estar promovendo o que é a distribuição desses bens. Na verdade, são determinados cânceres da nossa sociedade, são tumores da sociedade, esses bens, vamos dizer assim, estancados, presos em um lugar só, enquanto em outros lugares falta o necessário, o absolutamente necessário ou o naturalmente necessário, que seria a alimentação, que é uma necessidade natural e que muitas pessoas não têm o estritamente necessário. E se está sobrando em algum lugar, porque está faltando em outro. Justamente. Acho que São Gregório dizia isso, né? O que sobra na minha mesa, eu estou roubando do outro que não tem. Ele falava com esse rigor. E, na verdade, indiretamente está sendo, apesar de ser fruto do nosso trabalho, a pessoa que retém muitos bens, ela tem uma certa obrigação de fazer o quê? Esses bens circularem. Porque o dinheiro, o bem material, a moeda, ele serve como o sangue nas nossas veias. Se o sangue parar em nossas veias e não cumprir o seu papel, que é de circular, de estar se movimentando constantemente, ele não cumpre o seu papel e nós não teremos a saúde, nós teremos o quê? A morte, que é uma consequência. Mas o dinheiro, às vezes, ele está em estanque, ele está parando nos lugares, está criando coágulos, está criando tumores e não está circulando dentro da sociedade como deveria. Por isso, muitos sentem um tédio muito grande depois de aumentar sua fortuna imensamente, que não sabe mais nem como contar, e que sente um vazio existencial tremendo, porque, na verdade, ele se preocupou em amontoar e não se preocupou hora nenhuma em ser útil às pessoas, em de fazer com que esse produto do seu trabalho fizesse as pessoas progredirem, gerassem outros empregos também, né? Pegasse esse dinheiro que está parado, construísse empresas para dar emprego para outras famílias. Essa a maior forma de caridade que a pessoa pode dar, não é dando o dinheiro a outra pessoa. Ninguém está aqui dizendo que a pessoa que retém dinheiro tem que sair distribuindo, dando os seus bens para os outros. Não é isso. É justamente fazer esse bem movimentar. O nome em quem ele está registrado aqui na lei humana, o nome para o qual ele está registrado, né, a escritura daquele bem, não importa para quem ela esteja, desde que esse bem esteja circulando e fazendo o progresso acontecer, porque na verdade nós somos depositários dos bens divinos, porque ninguém leva os bens materiais. Esse desejo de posse é o desejo mais besta que a pessoa pode ter na Terra, porque na verdade não existe a posse definitiva. Todos os bens nossos são bens divinos. O próprio planeta foi nos dado por Deus. A própria Terra, o próprio corpo que a gente diz ser tão nosso, né? Ele se perde, ele se transforma após a morte. Né? Ele é um empréstimo, justamente. E a gente vai ter que prestar conta do uso dele, bem ou mal, porque está sendo emprestado, deve ser pago. Eduardo, você disse antes que toda ocupação útil é trabalho, né? Só que uma pessoa mais materialista, uma pessoa extremamente utilitarista, cética, a gente percebe, né, que existem homens que, na verdade, estão impossibilitados, não conseguem
trabalhar, seja no que for, e tem uma impossibilidade de trabalhar. Então uma pessoa mais cética, mais utilitarista, ela não iria pensar que a existência desse homem é inútil? Veja, a existência se seria inútil, dependendo do ponto de vista, pode até se considerar, né? Mas a gente tem que ver a questão da utilidade. Por exemplo, Hitler fez um trabalho, o trabalho dele era útil aos interesses dele, né? Então ele movimentou, ele trabalhou muito, um trabalho incansável. A gente que tem uma preocupação moral, a gente deve incentivar todo o trabalho útil e bom, porque o trabalho útil e mau, que seria a aplicação desse utilitarismo para produzir coisas úteis, mas que vão prejudicar as pessoas, aí já foge ao verdadeiro sentido do trabalho. Mas muitas pessoas precisam de passar por toda essa escala para depois compreender que a verdadeira utilidade é ser bom, porque ser mal não é útil à sociedade. Produzir algo que vai prejudicar as outras pessoas, não há utilidade nisso, porque o que é útil é o que pode beneficiar os outros. O que não pode beneficiar os outros está prejudicando. Então essa utilidade aí é uma compreensão mais ampla da palavra útil. O útil é aquilo que pode beneficiar, quer dizer, um bem que eu posso fazer ao outro, e não o mal. Porque senão aí as pessoas vão se dedicar a trabalhos inúteis, achando que são úteis, né? Tanto porque a gente poderia pegar um exemplo também, né, Eduardo, de uma pessoa que nasça sem capacidade de trabalho, sem capacidade até mesmo de raciocinar, né, com deficiências no corpo físico, né, e pessoas podem achar que este ser não está sendo útil, mas na verdade ele está tendo uma utilidade imensa para o crescimento da família na qual ele se encontra, né? Justamente. E aí é a questão do ócio. Às vezes a pessoa que desprezou oportunidades de trabalho, ela se colocou numa posição que eu falei logo no começo do programa. O nosso corpo, ele tem necessidade do trabalho, né? A gente tem necessidade de estar movimentando. A própria estagnação da pessoa, quer dizer, a pessoa ficar parada, não se movimentar, ela vai provocando o quê? Uma atrofia dos órgãos, uma atrofia das conjunções dos ossos, e ela vai perdendo até os seus movimentos, por ficar muito parada, por ficar muito inativa. E isso é uma consequência natural. Essas pessoas que chegam a esse ponto de reencarnar numa posição totalmente nula, vamos dizer assim, que ela não faz nenhum trabalho, mas que depende constantemente do trabalho dos outros, é porque na verdade a necessidade dela é de ficar nessa total inutilidade para perceber o lado útil. Então, na verdade, o trabalho dela é ficar à toa, é ficar parado realmente. É o trabalho, um dos trabalhos piores, né? Ficar à toa, ficar parado, ficar no ócio. E é nesse tédio dessa inatividade, de depender em tudo dos outros, que ela vai o quê? Retornar à posição anterior e revalorizar aquilo que ela não deu valor enquanto tinha oportunidade. Às vezes a gente fica se lamentando, né? Tem que trabalhar, essa vida de trabalho, essa correria, essa rotina. Mas o trabalho, ele é necessário e é com ele que a gente vai progredir mais rápido. Porque se nós ficássemos num eterno ócio, o que aconteceria? O progresso não existiria, né? Porque se não fosse necessário, se não fosse de certa forma imposto o trabalho, a gente estaria numa situação dessa, de atrofia, de paradeza, de não se melhorar, de não estar buscando sempre um aperfeiçoamento. Até que o trabalho se torne o quê? Um gosto natural, e não mais uma necessidade imposta, mas sim um trabalho gostoso. Por isso ele é considerado até de certa forma uma expiação terrestre, porque toda pessoa reencarnando necessariamente vai ter que trabalhar, muito ou pouco, dependendo das suas necessidades básicas, vai ter que trabalhar, nem que seja o seu trabalho todo intelectual, com o corpo todo paralisado, e aí ela vai trabalhar quase que só intelectualmente, buscando formas de se melhorar para que saia daquela condição um dia numa posterior reencarnação. E a lei natural, Eduardo, ela impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Olha, certamente,
como os pais também devem trabalhar pelos seus filhos. É por isso que Deus fez o amor filial e o amor paternal um sentimento natural. É um sentimento que todos nós temos, em maior ou menor intensidade, mas nós temos, que é o sentimento filial e paternal. O filho, ele tem necessidade da mãe instintivamente. A mãe, o pai, são pessoas que sentem uma necessidade natural também desse amor filial. Porque as pessoas sentem necessidade de estar amparando, de estar tutelando algumas outras pessoas que lhes são caras. Então isso é natural, a gente vê na natureza, os animais têm esse instinto natural de proteger os filhos, os filhotes indefesos. É uma posição natural de qualquer pessoa, qualquer ser humano. Você vê uma criança perdida na rua, longe de seus pais, você sente aquela necessidade natural de procurar encontrar os pais dela, de perguntar, nem que seja, ou de ficar nem que seja preocupado, às vezes não toma nenhuma iniciativa, mas de ficar ao menos preocupado com aquela criança indefesa. É uma atitude natural. Um ser chorando, um bebê chorando na rua, te desperta a atenção, dá vontade de você fazer alguma coisa para proteger. Isso é uma lei natural. E os pais, nesse sentido, tanto quanto os filhos, têm necessidade uns dos outros, de trabalhar uns pelos outros, de estar promovendo a melhoria dos filhos e de estar sustentando os filhos nas suas necessidades, de estar amparando nas suas posições de ficar, vamos dizer assim, seguro, indefeso. Então, essa afeição recíproca que a gente tem, que a gente experimenta em uma família, eles fazem com que a gente se entreajude mutuamente, que a gente contribua uns com os outros. Por isso que existe a família, já é uma necessidade natural das pessoas se agregarem em torno de onde nasceu, dos pais, dos irmãos, que é uma coisa natural. E às vezes a gente desconhece, ou às vezes a nossa sociedade desconhece essa necessidade natural de estar cuidando dos pais, de estar cuidando dos filhos, que é uma necessidade natural. É interessante, Dodi, que todo trabalho tem um limite, né? Ou seja, que é o repouso. A gente precisa, né, do repouso. E sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, ele não é também uma lei da natureza, o repouso? O repouso também é uma lei natural, é constante também dentro da lei do trabalho, faz parte do trabalho o repouso, que ele serve para quê? Para reparar as forças do corpo, e ele é também então, o repouso é também então necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade ao espírito, à inteligência, para que ele possa se elevar acima da matéria. Então, o trabalho, ele é necessário, mas também é necessário o repouso, para justamente haver o quê? O refazimento dessas forças, né? A reparação dessas forças, porque todo trabalho impõe uma certa atividade, que uma atividade intensa demais também vai prejudicar, né? Você coloca uma máquina que é capacitada para trabalhar de uma determinada maneira, você utiliza a capacidade dela, ela tem uma vida útil menor, ela vai acabar mais rápido, ela vai dar defeito muito mais rápido. Toda vez que você utiliza demais em demasiado, você vai estar provocando então um desgaste maior também, que é a lei natural. O que vai acontecer? A gente vai buscar um limite entre não ficar no ócio constante, quer dizer, ficar totalmente parado, à toa, e nem também trabalhar ao extremo, que todos os extremos já são extremos, não são o quê? Um caminho médio de equilíbrio. Se você quer se equilibrar numa corda bamba, você não pode virar nem totalmente para um lado, nem totalmente para o outro, senão você cai. Você tem que manter o quê? O equilíbrio no meio, no centro. E é isso que é estar numa forma de equilíbrio, trabalhando dentro das suas possibilidades, dentro do limite das suas forças, e repousando quando essas forças se esgotam. Para quê? Para refazer essas forças. Mas qual que é, Eduardo, o limite do trabalho? Até quando a gente sabe, né, que precisa do repouso? Quando a gente sabe, agora é o momento de eu repousar? É o limite das forças.
Quando suas forças esgotam, que você sente aquele cansaço realmente, é o limite das forças. Só que a própria espiritualidade diz, Deus nos deixa livres, porque às vezes a gente trabalha além das forças, quer dizer, prejudicando o nosso organismo com o trabalho. Ou, às vezes, a gente ainda tem forças e já deixa de trabalhar. Quer dizer, esse limite, esse equilíbrio, nós que vamos buscar em nós mesmos, analisando quando é que a gente já não está produzindo bem, quando é que o nosso trabalho está prejudicando mais do que auxiliando, porque as próprias forças já não estão respondendo com a mesma, com a necessidade que a gente precisa para que o trabalho fique bem feito. Então a gente deve buscar dosar de acordo com as nossas forças, quer dizer, o nosso cansaço, o nosso esgotamento dessas próprias forças. E vai depender um pouco também da natureza do próprio trabalho, né? Da natureza do próprio trabalho, da natureza da própria pessoa também, né? Da constituição física. Tem pessoas da necessidade desse trabalho. Justamente. Tem pessoas que estão, de certa forma, precisando repousar, mas não podem. Outras precisam trabalhar e não querem. Quer dizer, são já agravantes de um processo que é um processo de equilíbrio. E o que a gente deveria pensar, ou seja, o que dizer daqueles que abusam da autoridade, no caso, como patrões, né, para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações, diz a espiritualidade, e eu diria, é lamentável, porque estão infligindo às pessoas algo que depois vai voltar, vai retornar a essa pessoa e não será agradável. Quem impõe o serviço forçado, trabalhará forçado em consequência, provavelmente. Quer dizer, vai ter um trabalho forçado em consequência do trabalho que impôs aos outros. Seria essa uma das consequências. Então, essa pessoa, todo homem que tem o poder de comandar, é responsável pelo excesso de trabalho que impõe às pessoas que estão, de certa forma, subordinadas a ele. É uma transgressão da lei de Deus. É escravidão, né? E o ser humano, ele tem direito do repouso na velhice? Ele tem, e ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. Quer dizer, a pessoa que já está velha, que quer trabalhar, às vezes ela tem forças, gosta de trabalhar, sente necessidade, então, de certa forma, lhe está imposto o trabalho como o limite das suas forças. Ele quer e precisa e gosta de trabalhar, e às vezes não tem, então, esse repouso na velhice, mas ele tem o direito. E é interessante que aquele que ainda, esse mais velho, que precisa trabalhar e não pode, caberia então a sociedade que provisse esse trabalho, né, Eduardo? Justamente, a lei da caridade, né? Quando a família não pode suprir essa necessidade dessa pessoa que está na velhice e já não pode mais trabalhar, aí a sociedade deve lhe amparar. Seriam as casas que auxiliam, a aposentadoria, que é um recurso. São esses os recursos da sociedade, que são muito mal cumpridos, de certa forma, né? A nossa sociedade ainda não tem essa consciência de que ela é uma família maior e que deve amparar as pequenas famílias, né? Na verdade, o que a gente vê muito é que muitas vezes em que a sociedade, ou seja, o poder instituído da sociedade, que seriam os governos, os governantes, quando eles falem nas suas possibilidades, no que lhe é o dever de amparar nesses casos, de suprir todas as necessidades de emprego, de trabalho, de atividade útil, quando eles falham, o que acontece? As pessoas, as pequenas famílias é que estão buscando suprir essas necessidades, às vezes fazendo doações, às vezes fazendo esse tipo de caridade, que a gente chama de caridade, mas que na verdade é uma obrigação da sociedade como um todo. E nós, como participantes dessa sociedade, quando nós ficamos só nesse pequeno assistencialismo, nós estamos fugindo à responsabilidade de uma sociedade coletiva que precisaria então de estar suprindo essas necessidades. Eduardo, eu queria te agradecer pela sua
pela sua participação aqui conosco, nos esclarecendo com relação a essa lei da natureza, lei do trabalho. E eu que agradeço a oportunidade de estarmos reunidos falando sobre isso. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes. Agora são 10 horas e 27 minutos, nós estamos terminando o programa Projeto Futuro e vou dar agora o nome dos ganhadores do livro Espírita e da revista Espírita. O ganhador do livro, a ganhadora do livro é Maria José Mendonça, do bairro Afonso Pena. E a ganhadora da revista é Luzia Dias Martins, do bairro São José. Lembrando mais uma vez que esses ganhadores podem retirar seus prêmios na banca espírita, que fica no quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil. Mais um ótimo fim de semana para todos, que a gente possa pensar, aproveitar esse fim de semana para pensar como está sendo o nosso trabalho na sociedade, o nosso trabalho conosco mesmo para o nosso próprio crescimento, o que nós estamos fazendo para melhorar essa sociedade na qual nós vivemos. Um ótimo fim de semana para todos nós e que Deus nos abençoe. Carroceria Silva.